acabei boiando. Não, oi? Pronto, iniciamos a gravação. Vanessa, você estava comentando que você é recém-chegada na área de administração e você estava falando que você deixou uma antiga experiência. Isso é bem interessante, porque tem muitas pessoas que acabam agregando a área por exemplo, vai para o curso de administração e estão aqui realmente porque estão mudando de área. Sim. E o que eu queria te perguntar, qual que era a sua atuação antes? Ah, tá. Então, antes de eu ser empreendedora, eu fui por 14 anos educadora na área social, de costura, modelagem, numa instituição em Itaquera, onde eu fui aluna e acabei me tornando educadora. Aí eu fiquei lá por 14 anos, tive uma experiência bacana no Senac, né? A professora Nelly me levou lá, eu dei 2 cursos lá, de bolsa, de modelagem, e a experiência de estar na ETEC também, né? Que eu estive por lá, fui aluna da ETEC de Patira, segunda turma de moda. Foi uma honra, assim, foi muito legal. E levei outros alunos, né? O fato de eu dar aula lá na Dom Bosco de Itaquera, eu acabei encaminhando outros alunos também, que o pessoal falava, nossa, Pro, você tem uma pegada criativa legal. Eu falei, nossa, a ETEC me ajudou nisso. Então, muitos alunos meus foram para lá, migraram para a ETEC, achei bem legal, fizeram o curso. Foi bem legal essa parte. E por que deixar, né? Muita gente, até meu local de trabalho, nossa, você deixar 14 anos. Eu senti que eu precisava renovar, eu precisava dar uma virada assim, porque quem é professora, não é professora. Nós precisamos mudar. É Verdade. necessário dar a mudança. E para eu virar educanda, virar aluna, é fácil, né? O mundo é de aprendizagem. Nós estamos aprendendo todos os dias. A gente Então, troca o papel a todo momento, né? é muito bom. E é bom ter esses dois olhares. É muito legal. É hora educador, hora educando. E é uma troca, né? Eu tô aqui trocando com vocês e vou também pegar com vocês coisas, né? Então é uma troca, isso é muito bom. E eu senti essa necessidade, que eu precisava dar uma repaginada na minha caminhada, aprender coisa nova. Eu tô aprendendo muita coisa, mas muita coisa mesmo. Desafios, coisas que deram prejuízo, normal, mas é a história do empreendedor, né? Já começa aí, né? Tem que ter os riscos calculados. Alguns não foram, mas aprendi. É com erro, né, que a gente aprende. A gente tem medo de errar, na verdade, né? Eu acho interessante você falando da vida do artista, que é um pouco bagunçada. Tem uma charge que eu sempre mostro para o pessoal de comunicação visual, que é sobre o processo artístico. E aí, assim, você contrata um design, você conta a ideia que você tem para ele e tal, e a charge mostra, assim, que nada é documentado, né? O Sim, cara faz o briefing, faz a identidade visual, faz lá os rascunhos, mas ele não documentou nada. E ele tem um outro projeto, não tem nada documentado. É muito complicado, né? A menos que você esteja numa agência publicitária que tem uma estrutura administrativa, para você ser um freelancer e cuidar de tudo, para você ser um microempreendedor e cuidar de tudo, é muita coisa para prestar atenção. E normalmente as mentes mais criativas se dispersam dessa conduta de colocar tudo planilhado, de analisar, calcular antes, a criatividade vem primeiro. Então, a gente se atrapalha um pouco. oh, nossa, e como eu me atrapalho? Essa questão de colocar em planilha, cálculos. Ah, eu vou lembrar. Não vai lembrar nada, anota. Por favor, monta, né, toda uma estrutura, porque vai esquecer, não tem como. E E senão não funciona, né? não funciona. E tem um detalhe também, né? Por enquanto eu estou trabalhando sozinha. Então eu que entrego, eu que costuro, eu que modelo. Eu ainda não tenho ajudante, Uhum. né? O MEI, né, que é o microempreendedor individual, ele pode ter um funcionário. Eu ainda não tenho esse funcionário. A questão da pandemia deu uma quebrada, assim, né? De arriscar, Uhum. você registrar alguém é uma coisa muito séria. Então tem que ter tudo um planejamento. Então
eu, como sou de uma área, né, da confecção, que é uma área que é um pouco injusta no pagamento, no trabalho, então eu me preocupo muito. Eu não vou contratar uma pessoa para pagar muito pouco, sabe? Eu acho que tem que ter um pagamento justo. Então, é um pouco difícil a área, né? A área não ajuda. Então, por enquanto, estou trabalhando sozinha. Estou muito nos concertos. Está sustentando o meu negócio. Eu acho isso bacana, deu uma crescente boa. As pessoas estão começando a pensar em reciclar o guarda-roupa. Isso é muito legal. Exato, acho que uma das tendências que eu mais ouvi falar assim dentro de moda é esse consumo responsável. A pessoa está começando a renovar, reciclar o próprio guarda-roupa, ou customizar peças, ou trocar com pessoas, ou recorrer a brechó. E eu acho que a pandemia veio para acender esse mercado, viu? A Stephanie falou assim: acho que estar sempre estudando, cursando cursos é fundamental para o crescimento. Perfeito, verdade. Vanessa, eu vou colocar os slides, então. Bora lá? Bora! Espera aí, deixa eu ver se dá certo aqui, mulher. Eu coloquei já eu tenho uma colinha aqui, eu tenho uma ordem. Espera aí. Deixa eu ver. Eu ver o que está indo para cá. Aqui ainda não apareceu. É que quem está apresentando é a Rayane, que é a dona da conta, é uma amiga minha. Porque senão eu não consigo gravar. A sua cara. O cabelo, então. É, só a cara é a mesma, só muda o nome. Gente, eu coloquei para apresentar, tá escrito que eu estou apresentando. Mas, bom, para mim não apareceu. Deixa eu ver aqui. Não, para mim não apareceu. Peraí, deixa eu ver o que eu estou fazendo errado. Ai, meu pai do céu. Peraí, gente. Não sei por que não tá indo. Peraí, vamos de novo. Aí tá falando. É um dos pontos do empreendedor, ser persistente. Eu não tô entendendo porque ele não tá querendo apresentar, mano. Não apareceu. Mas aí, Priscila, se não der certo, não tem problema, não. Não, tem que dar certo. A gente tem outras ferramentas. Senão eu vou chamar um técnico aqui, meu. Ainda bem que você tem um técnico, aqui eu não tenho ninguém, não. Aqui é eu e Deus. Então, não tá indo, menina. Peraí. Deixa eu ver se é por isso. Vou tentar mais uma vez aqui. Peraí, gente, muita calma nesta hora. Isso que eu entrei antes, tentei colocar. Professora, mas você sabe que a tecnologia ele testa o tempo todo, né, a gente, né? Ai, meu pai do céu. Sempre testando nas pacientes. Peraí, deixa eu chamar.
Priscila tá aparecendo aqui. Deixa eu abrir. Ah, legal. Pode ir, Vanessa. Ah, agora apareceu. Pode ir para o slide 2, Priscila, por favor. Eu já me apresentei. Então vamos lá, gente. Empreendedorismo, né? É uma palavra que está super em alta hoje. Mas afinal, o que que é empreender, né? O que que se trata de empreendedorismo, né? Empreendedorismo é a capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos e serviços e negócios. Mas se formos pensar mais um pouco, estamos empreendendo o tempo todo. Nós empreendemos o nosso tempo para estudar, para trabalhar, para organizar nossa rotina, as nossas finanças de gastos. Estamos sempre empreendendo na nossa vida. Então, empreender está na gente, o empreendedorismo. E ele nem sempre vai significar uma montagem de um negócio próprio. Empreender é se organizar, estar sempre em busca de coisas novas. Então, empreender está aí fazendo parte da nossa vida. Olha a pandemia aí, fazendo a gente se adequar a uma situação. Empreender é isso também. E como surgiu o empreendedorismo? A primeira tentativa de empreendedorismo que não foi tão eficaz, não deu muito certo, foi na Primeira Guerra Mundial, em 1915. Quando os países da Europa ficaram totalmente devastados com a guerra, a ONU se reuniu com as principais empresas de ainda alguns países ainda superpotências da época e arrecadaram, se juntaram, né, com dinheiro, com financiamento, para poder reerguer esses países. Porém, pela falta de experiência, as pessoas não tinham ideia de o que era de fato empreender, então não deu certo, né? O dinheiro não foi bem aplicado e não aconteceu o que deveria acontecer, que era essa organização dos países se reerguerem. Então, passou-se para a Segunda Guerra Mundial, houve novamente, né, todo aquele transtorno na Europa, e novamente foi feita essa questão do empreendedorismo, mas dessa vez foi feita uma pesquisa. O que um empreendedor tem que ter? E foi constatado que ele tem que ter 10 características. E nessas 10 características foram divididas em 3 grandes grupos, né? Ah, e tem um ranking, eu esqueci de falar do ranking aí, que está aí bem pequenininho. E o Brasil, ele é o primeiro, né, no mundo de empreendedores. O brasileiro, ele é criativo, ele está sempre buscando, né, inovações, está sempre procurando, de alguma forma, mudar o seu meio. Então, ele está aí liderando essa pesquisa de 2015, e está sempre liderando aí essa questão do empreendedorismo. Professora, pode passar, por favor. Então, essas características, né, que eu falei das 10 características do empreendedor, né, que a ONU e os principais empresários da época, na Segunda Guerra Mundial, fizeram a pesquisa e o empreendedor ele tem que ter essas 10 características que foram divididas em 3 grandes grupos, que são o conjunto realização, conjunto planejamento e o conjunto poder. No conjunto realização, está contido as 5 características: busca de oportunidade e iniciativa, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, persistência e o comprometimento. Então, ó, já diz a palavra, né? Realização, realizar. Então, essas 5 características que vai fazer com que o seu negócio, a sua ideia, o seu projeto dentro da empresa possa ter esse caminho de empreendedorismo. No conjunto planejamento, já engaja 3 características: busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento. E, por último, o conjunto poder, que vai ter as duas características de persuasão e redes de contatos, tá? Então, esses 3 grupos grandes aí, com essas 10 características, formam-se o que um empreendedor deve ter nessas características. Pode passar, por favor. Então, o administrador como empreendedor, né? Quais os principais desafios hoje?
Então, estamos num momento que temos a situação da indústria 4.0. O que vem a ser isso? Nós tivemos, né, divisões nos nossos séculos de aprendizado e desenvolvimento e revolução industrial e etc. Estamos no momento agora de conhecimento. 4.0 é conhecer, desconstruir esse conhecimento e reconhecer. Então, estamos nesses pilares hoje. Então, para nós, enquanto administradores da própria empresa ou da onde trabalha, o grande desafio é esse, começar a reaprender. Muitas vezes aquele problema tão persistente ali que a gente não consegue resolver, às vezes a solução está até numa coisa lá atrás que foi feita, às vezes não deu certo naquele momento, mas hoje deu certo. Busca da ajuda, hoje não tem mais aquela ideia de ser sozinho. A liderança aí do empreendedor, ele tem uma equipe engajada, onde todos se escutam, todos têm vozes, ter ideias, respeitar as ideias, para que haja um engajamento melhor e a resolução dos problemas. E a inovação incremental, o que significa isso? Às vezes, nós pensamos muito na questão da inovação, de ter que criar algo. E estamos num momento que criar não é uma coisa tão simples assim. E, às vezes, nós temos ali no nosso meio algo que está dando certo, porém eu posso melhorá-lo. Então, isso é ter uma inovação incremental. Eu melhorar aquilo que já existe, melhorar o meu desempenho, melhorar a minha qualidade, melhorar a minha eficiência. Então, isso é uma inovação incremental. Às vezes a pessoa fica, nossa, preciso criar algo. Nem sempre é necessariamente a criação em si, né? Que hoje essa questão competitiva é bem mais difícil, nessa questão de criatividade, de criar. Criar demanda tempo, de repente. Pode trocar, por favor. Empreendedorismo digital, né? Nós vivemos hoje o empreendedorismo digital, ele já começou lá nos anos 2000, de 99 para 2000, mas essa pandemia fez com que todos nós começássemos a consumir por esses canais digitais, né? Então, o empreendedorismo digital é isso, essas vendas online, essas plataformas digitais. Nós não só consumimos produtos, serviços, cursos. Hoje não se estuda, não se faz curso de qualquer coisa quem não quiser. Até para cozinhar. Teve sites, né, aí na pandemia de simples, né, como fazer um bolo, como fazer um macarrão, porque todo mundo em casa e preso começou a recorrer a essas plataformas digitais. Então, houve um grande crescimento nesse empreendedorismo digital. Então, quem tinha sua própria loja física teve que fechar, teve que se adaptar para poder oferecer o mesmo produto ou serviço via online. E isso gerou, né, para quem estava já engajado, conseguiu se organizar, e para quem ainda não estava, precisou correr aí atrás para estar se engajando ou se ajudando, né? Nós estamos muito nessa situação de economia colaborativa. Às vezes uma pessoa tem o canal, a pessoa tem um produto, a outra pessoa tem um serviço, a gente junta e consegue apresentar no mesmo canal. Está muito em alta esse jeito de empreender também, né? De forma colaborativa. E das ferramentas eu também já comentei. Professora, por favor, pode passar. E no meio de toda essa questão de economia, vou entrar um pouquinho mais no meu segmento, né? E hoje nós estamos aí com a palavra... Passou, volta. Obrigada. A economia criativa e a economia circular. Economia criativa. O que se trabalha em economia criativa é usar aquilo que eu tenho. Por muito tempo, o setor de moda, ele sempre foi um setor que se gasta muito, sempre teve altos custos e um índice maior de poluição. Então, confecções abarrotadas de tecido, de retalho, de aviamentos, troca coleção, compra-se novos e aqueles que ficam encostados. O que acontece? E essa pandemia fez muita coisa mudar. Quantos montaram coleções rápidas aí para ter uma venda com o que já tinha em estoque? E muito material se faltou, porque as indústrias têxteis fecharam, as lojas de aviamentos não estavam fabricando, então começou a usar o que se tinha.
Isso é uma economia criativa. Eu vou começar a criar em cima daquilo que já existe. Criar uma demanda que as pessoas procurem, consumam, e é uma forma de tirar daquele estoque. E a economia circular é fazer com que essas peças voltem, né? O caso de concertos, os brechós. Então, a peça está encostada, dê uma cara nova para ela, ela vai voltar a ser circular, que é a forma correta que os produtos devem circular na sociedade. Não podemos mais aceitar esse tipo de... que é o linear, que já vou falar. Não podemos mais aceitar esse tipo de economia. Uma economia que gasta, acaba com o meio ambiente e ainda por cima a gente pega os recursos da Terra. E já foi constatado que a gente já está numa situação de 5 planetas Terra para sustentar o nosso mundo hoje. Precisaria de 5 planetas Terra. Vai ter alimento para todo mundo daqui a 20, 30 anos? E aí, vamos começar a pensar nisso. E aí tem alguns conceitos, né, na área de economia circular e criativa. Upcycling, que é o que eu mais trabalho. O upcycling, ele é uma forma de trabalho que qualquer um de vocês pode fazer. Eu vou ressignificar a minha peça, o meu produto. O upcycling não é só aplicável em roupa, ele é aplicável em várias coisas. Às vezes você está lá com um banquinho lá na sua casa encostado, você pode dar um redesign para ele, você pode dar uma outra função para ele. Isso eu estou aplicando o upcycling, sem precisar de uma interferência industrial. Eu mesma consigo fazer essa alteração. O recycling é a reciclagem, tá? Num termo em inglês. É o reciclar. É essa questão do vidro, né? A garrafa voltar a ser garrafa, o plástico, ele voltar a ser o que ele era antes. A reciclagem tem materiais que são permissíveis, né? Acontece essa transformação. E o downcycling, ele é uma forma de reciclar parte da matéria. Um exemplo bacana de downcycling, bacana entre aspas, né? É a camiseta feita da garrafa PET. A ideia, a princípio, foi uma ideia que revolucionou na época, foi muito bacana, mas é um material que eu não consigo reaproveitá-lo, eu não consigo separar, né, o tecido do plástico que foi colocado. Então, como reciclar ele é uma forma mais complicada. Esse é um exemplo de downcycling. Pode trocar, professora, por favor. Economia linear, essa economia super negativa é a economia que não serve, que é essa, que sai da terra, né, sai da terra, né, sai do petróleo, sai da terra, vai para a indústria, vai para o consumidor e vai para o lixo. Essa é a economia linear, é a economia tóxica, é a economia que, de uns tempos para cá, nós, enquanto sociedade, estamos tentando mudar esse conceito. Ele é muito prejudicial para o mundo, não é uma economia bacana, não é uma economia legal. Pode se destruir nosso planeta, nós sabemos até quando vamos ter, né, água, enfim, todos esses recursos naturais que ainda temos, né? E o Brasil ainda é privilegiado por isso. Temos uma grande parte ainda com a gente, né? O fast fashion e slow fashion. Fast fashion, moda rápida. Essa moda rápida, feita com mão escravizada, material de baixa qualidade, essa roupa que a gente usa 3 vezes e não dá nem para fazer um upcycling, não dá para ser reutilizável. Essa moda é uma moda também que está sendo muito difícil de ser combatida, mas aos poucos está se começando um movimento, né, para melhorar essa mentalidade, né, do descartável. Precisamos aplicar o slow fashion, né, que é a moda lenta, é a moda com acabamento, é a moda que dura, é aquele material que vai ter durabilidade, que eu posso usar várias vezes, que é aquele material que eu possa modificar e continuar usando. Então, é uma situação que precisamos começar a pensar. Esse fast fashion é muito complicado. Ele não traz né, essa questão da mão de obra paga com decência, a qualidade da roupa, é uma coisa para se pensar, esse mundo fast fashion que estamos vivendo. Pode passar, professora. E é isso, gente, acabou.
Aí fica aberto para as perguntas, para quem quiser perguntar alguma coisa. Eu falei muito rápido, não sei como é que... E aí, professora, falei muito rápido? Um pouquinho, deixa eu tentar voltar aqui, peraí. Voltei. Até vou encerrar aqui a do celular para eu poder me concentrar numa tela só. Peraí. Tá. Enfim. Gente, deixa eu falar, comentar umas coisinhas aqui que eu fui anotando. Peraí que tá... Vanessa, achei super interessante várias coisas que você foi abordando aqui no decorrer da sua fala. Sim. Até por conta da projeção aqui do slide, ficou fácil de eu anotar umas coisinhas, porque não dava para eu perguntar, que eu fiquei mutada. Já comento aqui, gente, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu notei logo de cara no comecinho dos slides, você me deu umas características falando sobre as características do empreendedor. Eu queria que você repetisse para mim, que elas estão definidas em 3 grupos. Você fala de novo, porque foi muito rápido, eu fiquei muito interessada em ouvir e não consegui. Não, perfeito, Pro. Eu senti que eu ia explicar um por um, mas eu fiquei preocupada de ficar muito extenso. Não, relaxa. Sim. Ó, conjunto realização. Busca de oportunidades e iniciativa. Correr riscos calculados. Exigência de qualidade e eficiência. Persistência e comprometimento. Esse é o conjunto realização. Isso é bem interessante, porque, assim, recentemente, eu acho que está dando um eco, não sei de onde que vem isso. Será que é o microfone meu que está aberto? Eu posso fechar. Vê aí se melhora. Melhorou? Melhorou. Eu fiz um bate-papo recentemente também sobre empreendedorismo digital com a galera de moda, com mais umas 2 convidadas. Uma trabalha com empreendedorismo já há muito tempo na internet, e ela falou exatamente isso, a questão da dedicação e do comprometimento, porque às vezes quando você se compromete a entregar uma peça com qualidade, ou se você está produzindo conteúdo na internet, a estar lá naquele horário que você combinou com o teu público, de alimentar aquele canal que você criou, então tudo é um comprometimento, então é bem interessante essas questões da realização, porque assim, às vezes não é só ter ideia, é colocar em prática, é melhorá-la, é pensar em formas de como você vai fidelizar o teu público, né? Então, eu até falei, mano, eu preciso que ela repita, mencione outra vez, enfatize. Quando você estava falando dos tipos de economia, você falou incremental. Incremental. Pro, e tem os outros conjuntos, você quer que eu posso repetir também? Tem mais 2. Tem o planejamento, que é a busca de informações, estabelecimento de metas e planejamento e monitoramento. E o outro que é o conjunto poder, né? Poder de persuadir, né? Persuasão. E o de rede de contatos, né? Que ninguém é sozinho, né? Nós, enquanto empreendedores, nós trocamos muito, né? Um empreendedor ajudando o outro, a gente está nessa fase agora. Eu acho muito, muito interessante, porque quando você amplia a sua rede de contatos, a gente falando de networking mesmo, a gente consegue perceber que isso é a cara de quem faz administração, né? Você não trabalha sozinho, você não faz tudo, né? Você precisa de uma equipe. Quando você está nesse universo empreendedor, você está empreendendo, você teve aquela ideia inovadora, tal, e aí a gente vive permutando o serviço, né? Que é a troca, né? Então eu tenho uma rede de contatos onde, por exemplo, eu crio determinado conteúdo, mas eu tenho um contato que é um fotógrafo, eu tenho um contato que sei lá, alguém que vende algum produto, e a gente troca, né, essas coisas
para que um alimente o outro, né? Isso já é a cara do que a gente entende de uma economia criativa, onde a gente troca serviços, onde a gente se fortalece enquanto grupo, enquanto empreendedores, né? E não tem aquela ideia de que a gente está tocando o barco sozinho, a gente sempre precisa de alguém nessa troca, quando cresce, cresce todo mundo junto, né? Isso que é o mais interessante. E nem aqui onde eu tô, né? Eu tô aqui na Zona Leste, né? Tô aqui em Guaianazes. Então, se juntou um grupo de empreendedoras mulheres, eu tô nesse grupo, chama Movimento Crescer. Então, é um grupo de empreendedoras de tudo que vocês imaginarem. Então, não tem só eu que costuro, tem quem faça bolo, faça unha, enfim. E uma vai ajudando a outra. A gente tá fazendo muito essa proposta mesmo de crescimento de todas, né? Da gente, uma forma de que todas alcem, né, o voo. E vai uma ajudando a outra. A gente até consome, né, coisas uma da outra. Por exemplo, eu comprei etiquetas de uma colega que faz etiqueta, que está no próprio grupo, uma outra que faz brinco de crochê. Então, nós vamos mostrando o nosso serviço, nossos trabalhos, e aí uma vai puxando a outra. Então, eu já ponho lá no grupo, estou precisando de alguém que faça tal coisa. Aí já vai indicando. Tem outras costureiras, porque o que acontece? Às vezes a pessoa faz bolo, mas faz salgado. A pessoa que costura, tem pessoas que costuram só roupa de festa. Tem gente que costura cama, mesa e banho. Então, tem uma área muito vasta. Então, tem para todo mundo. Essa questão da concorrência, que é uma coisa que tem que se pensar, é uma concorrência onde todos ganham, não uma concorrência de derrubar o outro. Desleal, né? É desleal, exatamente. A Thaís, eu acho que está com a mão levantada. Pode falar, Thaís. Thaís? Passou engano. Alguém escreveu alguma coisa aí, Pro. Não... Foi por engano. A Stephanie, peraí que a Stephanie tinha feito uma pergunta. Aqui mais para cima. Empreender é muito arriscado. 99% dos contatos não irá te ajudar no ramo. Você acha que começar a empreender sem as pessoas saber quem é o empreendedor dá mais certo? Desculpa. Eu esqueci de ligar o microfone. Quando eu comecei a empreender, a área da costura é uma área que o pessoal sumiu. Não tem, né, costureira. Eu descobri quando eu montei. A princípio, nem eu estava meio assim, até um pouco com o pé atrás com a costura, né? E eu comecei sozinha. Divulguei pouco, não estava divulgando muito. Algumas pessoas já me conheciam, né? Porque eu era professora, então, às vezes o pessoal ia atrás de mim. Eu não queria voltar a dar aula, né? Eu queria costurar, mas o pessoal vinha atrás de mim para dar aula. Me descobria. Você tá dando aula? Eu falei assim, não, eu tô costurando. Não, Pro, você tem que voltar a dar aula. Eu quero costurar. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser? E aí eu comecei, né, a juntar os dois. Então, 3 vezes por semana eu tenho um aluno aqui. Eu também atendo nessa parte de costura. E quanto a conhecer, eu fiquei mais conhecida depois que eu saí do meu trabalho. Por incrível que pareça. O pessoal me via mais. Eu vou até complementar essa resposta, Vanessa. Conversando com... Depois eu recomendo, se vocês quiserem assistir, tá lá no meu canal do YouTube, lá chama Na Ponta da Língua, mas tem 50 zigãs na ponta da língua, põe Priscila Amélio, que é mais fácil. Tanto a Thaís Schmid, que é também uma empreendedora do ramo de moda, mais voltada para a moda íntima, como a Marcela, que é produtora de conteúdo digital, elas falam a mesma coisa, assim, muito parecido. Stephanie, empreender é um risco calculado. A Vanessa começou a palestra dizendo isso, assim, o bate-papo. Então, assim, você vai calcular que o que você vai empreender, né, a quantidade, você ainda vai calcular se você vai ter um público para consumir, qual é a quantidade, enfim, é por isso que nesse começo tem os ajustes, não chamamos nem de erro, né, você ainda está na fase experimental.
Eu compartilho dessa ideia de que nem sempre as pessoas que te conhecem vão ser aquelas que vão comprar de você. E quando você se desconecta da sua antiga função, a tendência é você captar mais gente, né? Então, assim, aquela coisa, se eu estiver fazendo uma outra função, a primeira tendência das pessoas é me linkar como professora, porque é de onde todo mundo me conhece. Então, eu acho que o empreendedor, ele tem que educar o seu público, educar a sua clientela, dizer que aquilo é uma nova proposta, apresentar essa proposta ao novo público e não perder nenhuma chance de dizer o que você está fazendo, o que você faz, para quem você faz. E eu acho que o digital, ele está aí para isso. A gente tem N plataformas que vocês podem, né, se familiarizar, para deixar bem claro o que vocês fazem. Eu acho que a Marcela até dá um exemplo muito, muito claro, que para a faixa etária dela, que é uma faixa etária mais nova, o TikTok é uma das redes que as pessoas se colocaram que fazem. O que a Vanessa falou sobre upcycling é muito interessante, né? Tanto o reaproveitar ou reciclar coisas, na pandemia ficou muito evidente. E várias pessoas foram para o TikTok mostrar que fazem vela, mostrar que fazem máscara, mostrar que fazem alguma coisa. E ela deu o exemplo de 2 moças empreendedoras que faziam velas perfumadas. E aí elas foram para o TikTok mostrar como fazia as velas e elas conheceram pessoas que não faziam parte da rede de contato delas. Elas tinham 100 pessoas no Instagram, que eram pessoas da família, e num vídeo que mais soou como uma brincadeira, não houve nenhum planejamento para isso, deu mais de 2, 3 mil visualizações e apareceu o pedido das velas. Então, assim, eu tenho um amigo da área do marketing que fala assim, quem não é visto não é lembrado. Então, se a gente não vai atrás porque o empreendedor é muito aquela pessoa que dá a cara a tapa, que enfrenta o desafio, né? Que não tem medo. Ele precisa buscar, né, as oportunidades e tomar a iniciativa. Ele precisa fazer isso. Então, eu percebi exatamente isso, Priscila. As pessoas me viam mais. E como eu costuro, é uma área que eu acabo costurando de tudo. Eu ainda falo com alguns clientes, gente, vai chegar uma hora que eu não vou costurar tudo. Eu vou ter que me especializar, porque eu não sou especialista. Eu costuro de tudo. A pessoa chega aqui, você faz bolsa? Faço. Você faz jaqueta? Faço também. Roupa de festa? Faço também. Faz modelagem? Faz não sei o quê. Mas vai chegar uma hora que eu vou ter que estreitar isso. Eu não vou conseguir dar conta. É muita coisa. Então, eu vou ter que começar a funilar. Nossa, muito legal, gostei desse pessoal, Pro. E eu comecei, né, no meu Instagram também, eu era muito resistente com essa questão de internet, essas coisas, e o pessoal em cima de mim. Faz algum conteúdo, põe no Instagram. Falei, tá bom, vou começar a colocar. Então, eu comecei a colocar o passo a passo do que eu fazia vídeo, tirava foto. Nossa, aí começou a aparecer muita gente mesmo, curtindo o que eu estava postando. Eu fazia o passo a passo como montar a bolsa. Tinha pessoas que me seguiam e falavam que montou a bolsa com essas fotos que eu montei de passo a passo, conseguiu fazer sozinho. Eu falei, nossa, que bacana. E a pedir os cursos também. Aí eu estou também trabalhando isso em mim, que eu gosto de gente, eu adoro pessoas, negócio de distância, meu Deus. Mas é o que estamos assim hoje, e é bacana porque esse curso, essa nossa conversa pode ir para fora do país, a gente pode interagir com pessoas do mundo inteiro. É isso que atrai, isso é bacana. A gente pode estar falando com alguém de fora, tá conversando. Eu assisti uma live do Junakal, nossa, fantástico. Eu já vi ele pessoalmente, ele é maravilhoso, é muito bom. Mas, assim, o quanto que isso pode abrir de campo, né? E conhecer outras pessoas. Então, eu acabei ficando mais visível depois que eu deixei de trabalhar, e mesmo porque eu trabalhava o dia inteiro. Era muito, eu não tinha tempo, né? Eu continuo sem tempo, mas é um tempo diferente. Eu tô mais aberta a conhecer. Quando você está dentro de um local, você está fechado, você está preso.
né? Que é uma escolha de cada um, ficar naquele tempo preso. Eu resolvi me libertar. Libertar do quê? Que eu precisava ampliar esse campo, conhecer outras pessoas, conhecer outras técnicas, conhecer outros olhares. Isso é necessário para o empreendedor, porque o empreendedor ele tem que aprender, ele não nasce sabendo tudo. E o medo de errar, né? Quando eu comecei, o pavor para errar. Nossa, não pode, gente, a gente tem que tirar isso da gente. O erro, ele é necessário para aprender. Não existe o pronto. Ah, a receitinha de bolo. Até porque, Stephanie, se a gente que empreende ou vende alguma coisa for depender ou for só vender para quem a gente conhece, a gente não ganha dinheiro, né? Então, assim, você vai extrapolar essa bolha, né? Então, a gente tem muito aquele pensamento assim, mas quem me conhece é quem tem que me seguir, é quem tem que, né? A Marcela, que é uma dessas palestrantes que eu comentei, ela tem quase 90 mil seguidores no Instagram. Então, ela é uma grande produtora de conteúdo de marcas famosas, mas ela não começou direto com as marcas famosas. Ela vai contar lá atrás, né, de quando ela começou, de perceber quem é teu público-alvo, né, de ir segmentando isso, de educar, né? Ela falou que a galera que procurava ver o conteúdo dela procurava pela beleza, então era mais homem do que mulher, e não era o público que ela queria, então ela foi trocar o público-alvo para atrair meninas, mulheres e tal, que era o público que mais ia consumir o produto dela, era para quem ela queria dar as dicas, mas isso tudo é com um planejamento de conteúdo, do que você vai fazer, do que você vai postar. Sem planejamento nada existe, mas são tentativas incansáveis, né? Eu sei que tem um palestrante, agora eu esqueci o nome do cara, eu vou tentar jogar aqui no Google e eu falo para vocês, mas ele comenta que antes dele começar o e-commerce, que ele é cara, assim, maior palestrante Brasil, internacional e dono atualmente, empresário na área de e-commerce, ele empreendeu no caos, porque a ideia empreendedora surge de uma demanda, como a Vanessa falou. Eu acho que isso é fundamental. Você descobre uma demanda. E não é porque você fala assim, mas eu tenho que descobrir uma coisa que não existe. Eu, professora, posso descobrir uma nova forma de ensinar, né? Então, assim, a rede social está aí. Eu posso inventar uma nova forma de ensinar através das redes sociais. Já estou empreendendo. É isso mesmo. Então, na verdade, o empreendedor, ele vai descobrir uma forma de curar a doença do cliente. O cliente está precisando ali de algo, e às vezes, enquanto empreendedor, a gente pensa numa ideia super mirabolante, às vezes não é. Quantas vezes aqui chega cliente, eu faço uma coisa tão assim, que até eu fico, meu Deus, isso aqui é tão, né? Ai, ficou máximo, ficou maravilhoso. Nossa, isso não paga, sabe? Nossa, é tão legal você ver a cara de satisfação do cliente. Satisfação. É muito bacana. E não é aquele ou. Às vezes nós idealizamos uma coisa cara, uma coisa fora da realidade. Às vezes a gente viaja, né? Aí é a cabeça criativa, tá? É que viaja. E aí, acredita que esse palestrante, eu vou lembrar o nome dele, ele empreendeu com qual dificuldade? Ele estava desempregado, a mulher estava grávida e precisava de um remédio, e aí ele pediu, acho que na época, sei lá, R$30, a sua câmera desligou, Vanessa, agora voltou. Ele pediu R$30 emprestado, comprou bala, e foi para o Farol vender e transformou aqueles R$30 em 60, depois foi dobrando. E ele fala que ele empreendeu porque dos R$30 ele chegou a um patrimônio de 3 milhões, ou não sei quantos milhões. E ele fala que ele começou nessa dificuldade. Todo mundo condenou ele de primeiro momento, porque falaram assim, não, mas você já ganhou o dinheiro... paga, né? Você não vai pagar? Ele falou, não, eu vou pagar, mas eu vou comprar mais e vou continuar vendendo. Ele é um empresário do ramo de e-commerce de doce mesmo, de varejo de doces. Então, ele criou um sistema, na época, né, de como vender isso,
de como reabastecer as lojas, né? Enfim, ele criou um sistema novo, mas essa criação, essa demanda, só surgiu a partir do momento da total necessidade dele mesmo. Então, na maioria das vezes, assim, das grandes reportagens que a gente lê nessas revistas de negócio, enfim, né, de histórias empreendedoras, foi que aquilo que parecia que era para sanar uma dificuldade virou atividade principal, né? Pode falar. Então, é porque nós temos, né, as duas possibilidades de empreender, né, até de necessidade e a de oportunidade. Então, muitas vezes, a maioria é por necessidade, perdeu o emprego, ou então a renda é muito pouca, vai complementar a renda, e assim, vai indo de uma forma que a pessoa vai crescendo de um jeito que a pessoa nem ela mesma acredita que cresceu tudo aquilo. E quando vê, já tem que contratar pessoas, amplia. E tem aqueles que não aguentam, né? Que do mesmo jeito que o Brasil está no ranking aí de maiores empreendedores do mundo, nós em menos de 5 anos fecham, né? As micro, né? As MEIs. Não aguenta, né? E é o financeiro que quebra. O financeiro quebra mesmo. Não se organizou, é problema. Então, a parte financeira é a grande problemática, porque o que acontece? Se mistura, né? Dinheiro da empresa com dinheiro pessoal. Todo o curso de empreendedorismo, eles falam isso. Todos. Vocês podem fazer qualquer um. A Desampa, Sebrae, todos eles, a primeira coisa que eles vão falar é isso. Você separa o seu dinheiro da empresa, você tem o Prolabore, né, que é o salário, né? Você sabe quanto que você tem de renda mensal? Então, esses cálculos, né? É que espanta, né, o pessoal aí do criativo. Por isso que tem que fazer administração, fazer alguma coisa para complementar, para se organizar. A gente tem Sebrae, a gente tem várias plataformas aí que ajudam nisso, né? Tem uma pergunta da Viviane ou Vivian? Peraí, deixa eu tentar olhar aqui. Por isso que eu fiquei sem câmera. Eu estava lendo a pergunta dela. Ai, tem um monte de coisa aqui, peraí. Ela me perguntou, acho que se eu me preparei para ser do meu trabalho, alguma coisa assim. Ai, peraí, gente, que tá dando uns tilt aqui nesse computador, tá difícil. Vejo os amigos meus tentando o ramo na vida de cantor, o rapaz tem talento, mas 100% dá valor ao talento dele. É difícil a trajetória. Aqui, redes sociais são um meio de expor sua criatividade além do seu trabalho. Não tem como empreender sem exposição. Vanessa, qual sua maior dificuldade durante a pandemia? Qual foi sua maior dificuldade durante a pandemia? A Patrícia perguntou. Isso, e teve uma outra pergunta aí, não sei se foi antes dela. Estou tentando achar, peraí. Mas responde a Patrícia enquanto. Vou responder a Patrícia. Patrícia, é o seguinte, eu abri o MEI, né? Eu me tornei microempreendedora em 2019. Eu saí do meu trabalho em abril, aí me organizei para ver um espaço, tal. Estou no centro de Guaianazes. Comecei em julho de 2019. Então, eu fiz uma jaqueta para um evento e estava com os vestidos de festa encaminhados, né? Quando vira 2020, chega março, cadê festa? Cadê as coisas? Acabou tudo, fechou tudo. Aí, nossa, assim, um baque total, foi bem difícil. Aí começou a surgir as máscaras de tecido. Aí, nossa, esse eu tenho que dividir com vocês, porque foi bem louco o negócio. Esse foi bem interessante. Eu tô bem lá no meu Instagram e eu tava, né? Eu comecei a fazer máscaras aqui no ateliê e postava. Eu era a garota propaganda das minhas máscaras, né? E comecei a fazer aquela retangular, né? Com as preguinhas, bem feia. Aliás, qualquer uma é feia. Eu acho horrível máscara, mas temos que usar. Então, comecei com aquela. Aí, daqui a pouco, eu recebo uma mensagem de uma pessoa no Instagram falando assim, eu sigo a sua página como de mais pessoas que são criativas, porém, eu acho um absurdo começar a usar retalho de tecido que sabe Deus onde estavam para virar máscara. Nossa, meteu o pau, falou um monte. E assim me descurtiu. Eu olhei assim e falei assim, não pedi para me curtir mesmo, então, problema, azar. Mas assim, acho que foi umas 2 ou 3 pessoas que fizeram isso, saíram deixaram de me seguir.
E isso ainda não tinha sido feito aquela lei, né, estadual e municipal para usar a máscara. Então, tinha um pessoal fazendo máscara de qualquer jeito, não tinha uma... O que eu fiz? Eu peguei do hospital, né, eu fiz no Santa Marcelina, peguei algumas, fiz voluntariamente, só que assim, eu precisava ganhar dinheiro, entendeu? Porque assim, gente, a caridade é bacana, mas chega uma hora que não paga a conta. Essa é a realidade. A gente precisa ajudar? Sim, mas precisava ter uma troca financeira nisso, né? O aluguel, ó, alguém fala para mim se deixa eu chegar água para pagar, luz, telefone, gás, comer, vestir, pagar aluguel, porque eu pago aluguel de onde eu estou. E aí? Como é que ficam todas essas coisas aí? Aí eu comecei a fazer máscara. Não tinha muita gente fazendo ainda. Aí comecei a fazer máscara, comecei a investir em tecido de algodão, comecei a fazer pesquisa, que tipo de tecido era ideal, fiz mesmo uma pesquisa. Ainda fiz uma tag, como usar a máscara, sabe? Ainda pus meu endereço, tinha uma colega que fez para mim, né, no programinha lá, ela fez aquele de dobrar, e comecei a divulgar. Aí meus clientes, tudo da Zona Sul. É uma galera da Zona Sul que eu vendia 20, 30 máscaras, e entregar. Eu tinha um irmão meu aqui trabalhando comigo, depois não deu certo. Aí comecei eu mesmo a entregar nas estações. E detalhe, você vai pegar Covid, não sei o quê. Eu tentei, gente, juro, o motoboy. Mas, gente, estava muito caro. E o cliente não ia pagar o que o motoboy estava cobrando. Alguém tinha que pagar a conta. O que eu fiz? Eu ia num horário não, né, de tumulto, me encontrava com a pessoa e entregava, ou então ia até o estabelecimento. Com isso, eu fiquei muito famosa lá pro lado da Zona Sul. Até hoje eles me pedem minhas máscaras. Todos eles falam, a melhor máscara que apareceu aqui foi a sua. Só que a princípio, o preço, né, eles reclamavam muito do preço, né? Essa máscara é muito cara. Gente, é tecido de algodão. O algodão ficou caro. E aqui uma loja, essa loja foi muito esperta, porque o que acontece? No Brás, o Brás a gente sabe que funcionou, fato. Mas quem é que ia ficar naquelas filas quilométricas no Brás? Eu não me arriscaria, jamais. Aí, aqui uma loja em Guaianazes vendia 20 centímetros. Então, a gente fez uma festa, a partir de 20 centímetros. Então, estampada, com bichinho, o que fosse. No Brás, eu ia comprar, tinha loja que vendia 3 metros. O que eu ia fazer com 3 metros de tecido de uma estampa só? Então não era viável, né? Não era viável em nada. E a máscara foi indo, né? Eu comecei a fazer avental cirúrgico também. Eu atendi umas 2 médicas que pediam. E as coisas foram indo. Não gerava aquele dinheiro, mas eu consegui pagar minhas contas, eu consegui, né? Na caminhada ali, seguir e pagar as contas que tinha, porque foi chegando, não teve nada de ajuda. E o auxílio emergencial eu não recebi, né? Porque o meu teto do meu imposto de renda foi acima dos 28 mil, né? Contava de 2018, na época que eu trabalhava ainda, então eu não peguei o auxílio. E hoje eu vi, né, que tem uma galera aí que tem que devolver, né? Porque vai ter que declarar isso, enfim, uma série de coisas. E o MEI pagamento do MEI. O MEI é R$60 por mês hoje, né? Ano passado era 58 alguma coisa. A mim tem uma ideia muito inteligente de juntar, né? Abril, maio e junho para o final do ano. Quer dizer, eu não pago 58, mas eu vou pagar 120 lá atrás. Tem uma lógica, assim, muito louca, assim, que eles fizeram de cálculo. Eu acho que era mais fácil deixar do jeito que estava mesmo, a gente se esforçar ali e pagar um pouquinho, do que juntar duas. Porque aí chegou o final do ano, não tinha nada certo ainda. Não estava tudo movimentado, não estava nada aberto. Continuava na mesma dificuldade. Então, teve algumas coisas aí que a gente viu que ajudou e não ajudou. Mas o que está ajudando mesmo são as próprias comunidades se juntando. Isso é bacana. Então, aqui, essa comunidade que eu estou, né, esse grupo que eu estou, a gente tem coligação com o pessoal do Gerando Falcões. Não sei se alguém já ouviu falar do Gerando Falcões. Não? Esse Gerando Falcões o Edu Lira, ele é o líder, e ele é ele mesmo, Priscila. Ele até apareceu na Band, né, fez aquele, né. Então, nossa, ele tem um trabalho muito bacana, assim, e ele que está ajudando muitas comunidades. Então, ele vê essa questão do empreendedorismo,
Nós já tivemos palestras com pessoas famosas também no grupo. Nossa, o grupo tá agitado, assim. Saiu uma matéria de empreendedores nessa revista Raça Nova. Então, tá caminhando, né? De uma certa forma, estamos aí se juntando e divulgando o nosso trabalho. Tá bem bacana, assim. O que não pode é se fechar. Eu acho que foi a Patrícia que fez a pergunta do empreender aí as dificuldades na pandemia. Acho que a gente viu grandes empresas quebrando, né? E é uma série de coisas, né? Aumentou o custo dos produtos, né? Os produtos que servem de base para vários tipos de mão de obra. A Vanessa está citando o mercado da moda, mas vários outros, assim. Então, enquanto para uns alavancou, né? Por exemplo, se a gente pensar o setor de embalagens, nunca se produziu tanta embalagem no Brasil, nunca se valorizou tanta embalagem, então tem uma galera criando sacola, né? Eu tenho uma amiga que ela bateu cabeça tentando empreender com moda. Ela tentou ter loja, ela tentou fazer camiseta, ela é formada em modelagem, ela tentou. Veio a pandemia, ela cansou e ela resolveu o quê? Fazer estamparia de sacola de algodão cru e estampar a logo da empresa. Ela virou a chave assim, mas ela já estava montando, era ela, o pai e a mãe que estampava no começo. Quando veio a pandemia, todas as empresas começaram a perceber que o custo, né, da embalagem, da sacola, enfim, aumentou muito, e por que não dar uma sacola permanente para o cliente, né, ou personalizar essa embalagem? Né, a galera que vendia óculos começou a faltar matéria-prima da caixinha do óculos. Então, ela fazia a embalagem de algodão cru. Ela estourou. Então, assim, enquanto tinha uma galera que não sabia o que ia fazer para sobreviver, ela surfou na onda, na contramão da lógica. Então, empreender é um pouco disso, sabe? Então, ela estava no lugar certo, com a ideia no momento certo. Eu acho que conta um pouco disso. Não conta muito da expertise, porque, assim, a gente viu grandes setores, ou alimentícios, ou até a própria colega citou, os músicos sofreram muito. Teve uma galera que rebentou na pandemia. Mas eu também conheço, né, pessoas do setor alimentício, pessoas do setor musical que conseguiram se reinventar, né? Assim, eu tenho um amigo meu que é músico, o Emerson, ele conseguiu abrir um estúdio, a mostrar a galera que estava começando através de lives, naquela época que estava todo mundo fazendo live, então ele virou produtor musical. Então, a pandemia ensinou a ele uma nova habilidade, então, quando terminar tudo isso, ele vai ser um profissional mais completo, né? Ele vai atingir outros, então, acho que é meio que como a Vanessa disse, né? A gente tem que prestar atenção no canal. Eu adorei quando você falou isso, porque santo de casa não faz milagre. Lá no começo das minhas aulas, eu falava assim, de teoria da comunicação, e falava assim, olha, quem é o emissor, quem é o receptor, qual que é o canal, qual que é a mensagem. Então, às vezes, você está querendo mandar a mesma mensagem no mesmo canal, e não vai virar. Só vai virar uma comunicação certa para esse público-alvo se você trocar o canal, trocar a mensagem, e trocando dessa forma, em uma hora dá certo. E o caso da G, dessa minha amiga, foi impressionante. Ela tá em Fortaleza e ela exporta para o Brasil inteiro as sacolas. Ela já tem uma equipe. Então, enquanto estava todo mundo demitindo na pandemia, ela contratou gente. Ela montou um espaço seguro onde as pessoas conseguiam produzir sozinhas a quantidade de sacola que ela precisava. Então, assim, ela empregou pessoas dentro da casa delas. Então, isso foi muito, assim, muito criativo. Tem mais uma colocação, a Joelma aqui. Boa noite, fiz um curso de empreendedorismo e o que mais falamos foi ter planejamento de, no mínimo, 1 ano antes para dar certo. Exato, porque muitas vezes a gente joga lá o dinheiro, não tem caixa, como a Vanessa
comentou, né? Assim, a pessoa não sabe qual que é o Prolabore, não faz como se tivesse que ter um caixa para a empresa, né? Tem que ter o seu caixa e o caixa da empresa. A Vivian disse assim: Vanessa, como você se organizou e preparou para sair do trabalho fixo para empreender? Foi um baque muito grande? Era essa pergunta mesmo que eu estava procurando, que eu li. É Vivian, né? Então, Vivian, assim, eu já vinha me preparando um pouco, porque eu fiquei muito tempo trabalhando meio período, então outro período eu ia para feiras, eventos, tudo relacionado com a área da moda. E teve um momento que eu cheguei a trabalhar 2 períodos e eu abri mão, né, de um período para estudar, que foi onde eu passei na ETEC, que era à tarde, eu fui para a ETEC, fiz ETEC. Aí eu comecei a pensar na roupa em si, eu falei assim, tô cansada de roupa, eu vou fazer outra coisa. Eu fui fazer bolsa, né, fiz curso de bolsa, de tecido, de couro, fiz roupa de couro também. E eu comecei a ver que eu estava com conhecimento demais, sabe? Muito conhecimento, ao ponto de explodir. Mas para onde? Né? Porque onde eu dava aula não tinha um maquinário, o curso era diferente, era uma pegada diferente. Eu cheguei até a dar alguma coisa daquilo que eu aprendi lá, mas o foco lá era vestuário. Então, eu apliquei um pouco de upcycle também, deu super certo, foi super bacana. Mas eu comecei a olhar assim, eu acho que eu tenho que começar, né, a ver um outro caminho. Era tudo a mesma coisa. Quando a gente começa a ver que está a mesma coisa e não está muito satisfeito, é que você tem que pegar a sua escada e mudar de parede. Eu tinha uma professora no Senai que falava isso. Vanessa, às vezes a gente precisa pegar a nossa escada e trocar de parede, vamos escalar outra. Então é muito legal tentar mesmo outras possibilidades. Eu saí com muita dor no coração, porque eu amo o que eu faço, eu amava lá. Mas tinha que, nossa, ficou dor no coração, mas eu precisava sair. Era uma outra pegada, era uma outra vivência. E aí você vai descobrindo, eu acho que isso é em qualquer empresa, porque lá foi a minha primeira empresa, né, onde eu trabalhei com carteira assinada. Eu entrei lá jovem, tinha 22 anos, né, na época que eu entrei. Era muito molecona, né, mas foi de lá que eu fiz o meu curso, eu me aperfeiçoei, consegui as minhas coisas, né, então eu sou muito grata lá, mas eu comecei a perceber que eu precisava aprender coisas diferentes. E quando a gente fica num lugar muito tempo, né, o que acontece, a gente cria um mundo Matrix, eu falo que é Matrix, porque a gente vive uma realidade paralela, parece que lá é o único lugar, entendeu? E tá na nossa cabeça isso. Quando a gente sai, o que acontece? Quando a gente está num lugar que a gente está há muitos anos, o que acontece? A gente pensa o seguinte, eu sou a melhor, eu sou a isso, eu sou aquilo, aquela coisa muito egoísta, né? Não se permite aprender, horrível, né? Aí você sai, você é mais uma aí fora. Quem é você? Eu sou a Vanessa que dava lá no Dom Bosco 14 anos, e daí? Entendeu? Aí eu comecei a prestar atenção, então a gente desce mesmo, tem que descer. Às vezes a gente se põe num pedestal desnecessário, entendeu? Não, nossa, o que eu tô aprendendo hoje, eu tô reaprendendo. Eu estou reaprendendo, sabe? Reaprendendo. Porque dará muita coisa. Você ganhou uma fã aqui. A Alvani está dizendo assim, boa noite, gostei muito da exposição da Vanessa, gostaria de saber onde ela está, porque também mora em Guaianazes e achei interessante os cursos que ela ministra. Quer dizer, você já ganhou uma aluna. No Brasil, deveria ter curso de empreendedorismo desde a infância, com educação financeira e administrativa. Alvani, tem algumas escolas. Eu visitei uma escola em Campo Grande, que teve uma época que eu estava tentando fazer mestrado. Eu fui tentar na Universidade Federal de Campo Grande, eu fiquei na casa de uma família muito, muito bacana que me acolheu lá no período das provas. Fiz um intercâmbio de casa. E aí eu conheci uma escola lá no centro de Campo Grande, que as crianças têm uma vez por ano uma feira de empreendedorismo. O projeto é genial. Cada série da escola,
as salas têm que inventar e criar algum produto para ser comercializado nessa feira, que tem sempre como pilar a sustentabilidade, essa questão do upcycling, da reciclagem, do reaproveitamento de fazer ou customizações, enfim. Então, você caminha na feira por vários estandes, que tem desde de hortas que as crianças desenvolveram em casa, produtos, a trocas, enfim. Então, tem algumas escolas que têm esse projeto empreendedor de criança, mas, assim, é bem complicado, né? Porque não é uma realidade. Vocês acham legal fazer parceria para empreender? Claro, sem parceria não dá. E uma coisa que eu queria até complementar o que a Vanessa falou, falando de mim mesmo, como experiência, foi o fato que o que ela estava falando de que sobre a pandemia, né, que a gente teve que, né, mudar, e ela saiu de um lugar que ela estava há muito tempo, a gente criar raízes e tal. Eu acho que uma das principais lições da pandemia para mim, professora Priscila, foi sair da minha zona de conforto. Assim, eu odiava vídeo, odiava câmera, eu achava que eu me ver numa imagem, no vídeo, era a pior coisa do mundo. Uma amiga minha tira sarro da minha cara que eu entrei nessa pandemia, eu não sabia fazer uma live no Instagram. E assim, hoje eu vejo a minha evolução, eu vejo que eu conheci turmas apenas no universo online, eu sou do presencial, gosto de gente, tá? Fique bem claro isso. Mas esse período trabalhando em casa também me ensinou algumas coisas, né? Como a gente diz aqui em casa, nem tudo é só o contra, né? A gente tem várias coisas que foram muito positivas e que me possibilitou pensar que o estudo é além só daquele momento. Eu estou dizendo meu como professora, né? Que eu podia ser uma profissional mais completa, além do que eu era só ali na sala de aula. E foi me conectando com pessoas, sabe? Eu tenho amigos professores que eu fiz em outros lugares, sabe? Eu fui ver, assim, beber de outras águas, conheci pessoas em vários estados através da pandemia. Quer dizer, além de tudo, eu tenho um lugar para conhecer quando a pandemia acabar. Então, foi muito bom. Então, você precisa também estar aberto. Eu acho que quando a gente utiliza o termo empreender, também é uma coisa da gente pensar se a gente está aberto a receber e trocar informações, né? Um receber e compartilhar. Devemos ter em mente que quem cria raízes é árvore. É verdade, Alvani. Perfeito. Eu vou dar a palavra para a Vanessa finalizar. Olha a responsabilidade, hein? Olha, nossa, foi muito gostoso, eu amei. Nossa, adorei mesmo, gostei das perguntas. Eu vou deixar depois o meu endereço, né, para quem é de Guaianazes vir para cá. Eu estou pertinho da estação de Guaianazes, estou na Hipólito de Camargo, 344, quase em frente ao Banco Santander. Estou super perto. Oba, é isso aí, Alvani, venha me conhecer, venha conhecer meu espaço. E assim, eu acho que eu faço jus às suas palavras, Pro. Eu acho que a pandemia, eu fiquei muito receosa mesmo com tudo que aconteceu. E assim, tanta gente pegando tudo. Até o presente momento, nossa, tenho muito a que agradecer que eu não peguei. Tô com minha saúde aqui, tô firme e forte, graças a Deus. Tô bem, tô trabalhando, eu não parei na pandemia, não parei. Não fechei meu estabelecimento assim, eu ficava meio entreaberto. Como eu tô num lugar que é um pouco afastado, não tô bem na avenida, então é como se fosse uma casa, então eu ficava aberto. Aí as pessoas me mandavam mensagem, tá aberto, tá funcionando, posso levar minha calça aí? Pode, traz, que eu faço a barra. Então eu trabalhei normal, eu não parei na pandemia, não parei. E o pessoal, nossa, você trabalhando, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho assim, gente, o trabalho dignifica o homem, faz parte. Lógico, a gente tem que cuidar da saúde, né? A saúde está sempre em primeiro lugar, mas o trabalho, a gente precisa trabalhar. Logo, logo nós vamos ser vacinadas, né, Pro? Não vejo a hora, né?
Tô acompanhando aí, a gente já teve um bom adianto, né? Eu ia vacinar em novembro, quase perto do meu aniversário. Eu recebi a primeira dose da vacina segunda-feira passada. Ai, pro que bom. Não, ainda não tomei, porque eu não sou professora da rede, né? Se eu tivesse ainda, eu já tinha tomado. Mas eu tô aqui ansiosa, esperando por dias melhores. Não vamos voltar iguais, né? Esse negócio do novo normal, né? Que todo mundo fala. Já tô. Ah, que bom que você já tomou. Legal, Vani. Então, esperando por dias melhores. Para quem está pensando em empreender, né? Vamos lá. Primeira coisa, não tenha medo. O medo, ele tem um ditado que diz, né? Quem do medo corre, do medo morre. É uma palavra muito forte, né? A gente fala de morrer, mas não é só o morrer de vida, né? A gente morre por não conquistar os sonhos, né? Não correr atrás. Então, por várias vezes, né, eu enquanto empreendedora, sim, dá vontade, eu jogar tudo no alto, não aguento mais, ai, meu Deus, eu vou ficar doida aqui com tudo isso. Mas um sorriso de um cliente, uma indicação, lembrar de mim, às vezes, tem alunos que indicam, minha professora que costura, abriu um negócio. Então, tudo isso me fez pensar que eu não posso desistir, jamais. E é uma área que está carente de profissionais, né? É uma área que não tem mais costureira. Todo mundo que vem aqui fala assim, nossa, não tenho que troque o zip da minha calça, não tenho que faça uma barra. Enfim, então, dentro de cada mundo de vocês tem algo faltando, né? Tem uma lacuna ali a preencher. E vocês vão achar essas lacunas para serem preenchidas. Então, quem está pensando em empreender, tanto ter o próprio negócio, como empreender dentro da empresa, nossa, vai sem medo, vá em frente, e deu errado, levanta, começa de novo, não tenha medo. O medo, ele deixa a gente covarde, não pode, e errar faz parte. E não espere, é uma coisa que eu aprendi, não espere reconhecimento dos outros, não espere isso. O reconhecimento é seu. Você tem que acreditar em você, não é o outro. Não crie expectativa no outro. A expectativa é sua. Você sabe até onde você pode ir, entendeu? Então, não fica achando que o outro que tem que te elogiar, o outro que tem que ver o que você faz. Não, você faça o seu melhor. E o resto vai acontecer. E é isso. Obrigada, Pro. Adorei. Espero que tenham gostado. Gostei muito de conhecer vocês. Primeira turma de ADM lá da ETEC de Ticoatira. Deixa a pandemia passar, que eu quero voltar, eu quero ir lá. Com certeza. Vai ser presencial. Depois eu só pedi para você me passar, pode ser pelo WhatsApp, os contatos, essas indicações dessas. Acho que está com eco. Dessas parcerias que você falou com ONGs empreendedoras, mulheres empreendedoras, tal. Me passa depois os caminhos e tal, e também das suas redes sociais, aí como as pessoas fazem para entrar em contato com você, que pode ser que aconteça mais indicações, mais pessoas queiram procurar a Vanessa. E eu agradeço a sua disponibilidade, a sua participação, foi muito legal, foi um bate-papo bem amistoso, bem agradável, bem assim, bem cara de casa mesmo. Somos todos do mesmo lugar e achei muito bacana mesmo. Muito obrigada a todos os alunos que participaram, que interagiram. Obrigado, Will. Também gostamos bastante. A Alvani disse que gostou, adorou. Felicidades e sucesso. A todos que participaram, meu muito obrigada. E a gente se vê na próxima aula fiquem atentos lá na plataforma do Teams, para que eu possa, para vocês verem a atividade para desenvolver nos próximos dias, tá bom? Para finalizar aqui a nossa participação de LTT no curso. Obrigada, Vanessa, uma boa noite, muito obrigada, viu? A gente continua falando com você aqui no WhatsApp. Tá bom, então, gente, obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada, pessoal. Fiquem atentos, daqui uma meia horinha eu carrego lá a tarefa
que vai ter um prazo aí de mais ou menos uma semana e pouquinho para entregar, tá bom? Obrigada, boa noite, até a próxima.